no texto de Daniel, livro de Daniel, capítulo 10, versículo 11 até o 14, apenas esses versículos. Daniel capítulo 10, versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Eu vou repetir a última frase do verso 12. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Quantos podem glorificar ao Senhor por esta palavra? Sente adorando, sente glorificando, sente bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Querida igreja, nós vamos perceber nesses versículos que nós lemos que Daniel sempre foi um homem de muita oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, ininterruptamente. Daniel tinha muita intimidade com Deus, recebeu revelações extraordinárias, sem precedentes. É tanto que o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E existem muitas profecias que ainda hão de se cumprir no tempo final. Mas o que me chama a atenção é que Daniel, ele entra num propósito de oração baseado na sua decisão de não se conformar como estava Jerusalém, como estava o seu povo. É bom lembrar que Daniel foi um dos jovens escolhidos pelo grande imperador da Babilônia, Nabucodonosor, e que se destacou no império como um importante governador. Foi crucial a interpretação do sonho dele para Nabucodonosor, e para que esse reconhecesse que de fato Deus era com ele, bem como seus companheiros Mesaque, Sadraque e Abednego,
que na fornalha foram lançadas, aquecidas 7 vezes mais. E quando Nabucodonosor desejou ser adorado como um Deus, e ele olha para dentro daquela fornalha, ele faz uma pergunta: nós não lançamos 3? Sim, foi, ó rei. E por que eu estou vendo 4? E o 4 semelhante ao filho dos deuses. E ele pôde ver que na fornalha nenhum fio de cabelo daquele jovem se queimou, porque o 4º homem estava passeando lá. Quem pode levantar a sua mão e adorar? Daniel estava em um cativeiro, bem como todo o seu povo. E entrou dentro dele um inconformismo. Ele não conseguia mais se conformar com o estado em que se encontrava Jerusalém. E ele começa a orar. No capítulo 9 nós temos uma oração extensa, o capítulo inteiro praticamente de uma oração, que ele não se conforma. Diga comigo: ele não se conforma. Mais uma vez, mais alto: ele não se conforma. Em algum momento da sua vida você se deparou diante de alguma situação que você não se conformou? Ou, quem sabe, você está diante de uma situação em que você está inconformado com ela? Pois é, Daniel, ele toma uma decisão ao não se conformar mais com aquela situação. E qual é a decisão que ele toma? Primeiro, ele se humilha diante de Deus. Ele rapa a sua cabeça, como eu estou aqui. Ele coloca panos de saco sobre si. Ele joga cinzas sobre sua cabeça, sobre o pano de saco. Ele deixa de se alimentar. Ele entra num jejum e num quebrantamento como ele nunca tinha feito antes. Como ele nunca tinha feito antes. Observe que eu disse no início da mensagem que Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus e orava ininterruptamente 3 vezes ao dia. Mas agora ele está inconformado. Ele está o quê, igreja? Será que você está conseguindo entender o que o Espírito Santo está querendo te comunicar? Ele está inconformado. Quando a gente está inconformado, a gente tem que demonstrar que estamos inconformados. A gente tem que colocar para fora aquilo que não queremos mais aceitar. Então, ele sabia o caminho das pedras. E o que ele faz? Ele se humilha. Ele se posiciona em quebrantamento, arrependimento. Ele se humilha aos pés do Senhor. E ele demonstra isso publicamente. O seu estado de humilhação. E ele se põe a orar. Ele se põe a buscar. E ele começa, nessa oração, interceder pelo povo de Israel. Ele começa a pedir perdão pelos pecados de seus pais, capítulo 9. Ele começa a pedir perdão pelos seus pecados, pelos pecados da nação, pelos pecados de todo o seu povo Israel. E ele vai falando, ele vai se quebrantando, ele vai se posicionando. E aí, chega no capítulo 10, a Bíblia vai nos dizer que Daniel, ele se empenha nesse propósito durante 21 dias. Quantos dias, igreja? 21 dias. E ele vai orando,
E a resposta não vem. E ele continua nesse propósito de jejum, de quebrantamento, de oração, e a resposta não vem. Mas Daniel não deixa de orar. Mesmo que a resposta não chegava, ele continuou orando. Ele continuou orando. Ele continuou clamando. E agora, um ser angelical se apresenta diante dele. Ele vai descrever com detalhes quem é esse ser. E ele coloca a data. Vou ler alguns versículos para você entender melhor. Capítulo 10. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira. E trata de uma guerra prolongada. Guerra o que, igreja? E trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essas palavras e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrando na minha boca. Nem me ungi com unguento, verso 3, acompanhe na sua Bíblia, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do rio, do grande rio Hitekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de uvas, e o seu corpo era como a turquesa, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos como tocha de fogo, seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e eu não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez com que movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. Presta atenção. Daniel não desistiu de orar. O que ele fez, igreja? Ele não desistiu. 3 semanas, 21 dias, sequencialmente, sem que o céu se movesse para nada. Irmão, vamos ser sinceros. Quando a gente começa a orar por um propósito definido e Deus não responde, a gente fica desesperado. A gente fica se questionando. Eu já me peguei assim muitas vezes, porque a gente quer uma resposta, e a gente não entende o porquê, a razão que ela não vem. Mas, no exemplo de Daniel, a gente tem que compreender que mesmo que não haja uma manifestação dos céus, mesmo que o que está estabelecido é um silêncio total,
em que leva você a duvidar se Deus te ouviu, continue orando. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Esse ser angelical, com uma aparência, como Daniel aqui descreve, tão extraordinária, em que a mente humana não pode compreender, nós vamos perceber que esse ser não era um anjo qualquer. Podemos, sem dúvida nenhuma, afirmar que esse anjo é o que chamamos pela teologia de uma manifestação do próprio Deus, chamada teofania, ou seja, é o próprio Senhor Jesus sendo apresentado em forma de anjo. É Ele. É Ele. Daniel está desfalecido diante daquela visão, pense, sem comer, em jejum completo, em estado de humilhação. Agora, aquele anjo toca nele. Quem sabe você está desfalecido, desfalecida, diante de uma situação em que não há mais forças nenhuma, mas na autoridade do nome do Senhor, eu, como boca de Deus para a tua vida nesta noite, te asseguro, há um toque do Senhor sobre o teu físico aí agora. Há um toque do Senhor sobre você agora. Há um toque dele para te colocar em pé. Há um toque dele para te esforçar. Há um toque dele para te posicionar. As primeiras palavras que Daniel ouve foram essas: não temas, Daniel. Aleluia. Primeiro que aquele anjo, que é a manifestação do próprio Senhor Jesus, ele diz a Daniel no versículo 11, além do não temas, ele diz: homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Agora ele vai explicar, diga comigo, agora ele vai explicar para Daniel o que aconteceu. Ou seja, Daniel, como eu disse, tinha muita intimidade com Deus, e Deus não demorava para responder Daniel, não. Aquilo não era normal. Deus não demorava para responder a Daniel. E nesse caso específico, a resposta não veio de imediato, mas ele continuou orando. Ele continuou buscando, ele continuou posicionado no propósito dele. Os espirituais já estão entendendo o que o Senhor está falando. Ele continuou. O céu está de bronze, mas eu vou continuar. Deus não está falando uma palavra, mas eu vou continuar. Eu não tenho mais forças, mas eu vou continuar. Não saindo palavra, eu vou continuar. Glória a Deus. Agora ele vai entender. Tem coisa que a gente não entende, porque não estamos vendo, não temos conhecimento. E essa é a razão pelo qual a gente não pode parar. Ele vai explicar. Olha o que ele vai dizer. Olha isso aqui. Eis que te sou enviado. E falando essas palavras, eu estava tremendo.
E ele me disse: não temas, Daniel. Põe o verso 12 aí. Olha aqui. Não temas, Daniel. Vamos ler junto. Me ajuda a pregar a igreja. Vamos lá. Vamos fazer um esforço para todos nós lermos. Vamos lá. Não temas. Por quê? Porque desde o... Que dia? Desde o primeiro dia. Em que? São ouvidas. E eu vim por causa das tuas palavras. Olha, igreja. Quem sabe Daniel estava, será que Deus está me ouvindo? O que está acontecendo? Será que ele não me ouviu no primeiro dia? Então eu vou para o segundo orando. Quem sabe ele me ouve no segundo? Eu vou para o terceiro, eu vou para o quarto, eu vou para o quinto, eu vou para o 10º, eu vou para o 20, eu vou para o 21. E aí ele diz: desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Presta atenção. Daniel orou o primeiro dia e Deus disse: vem cá. Vou mandar um anjo especial. Vem cá. Leva a resposta do meu amado Daniel. Do meu desejado Daniel. Sabe por quê? Eu não demoro para responder ele. Vai logo. Primeiro dia. Isso foi o quê? O primeiro dia. E esse anjo foi. Por que a demora? Você vai entender agora. Olha o que ele diz no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Presta atenção nisso aqui. O que está sendo revelado a Daniel é que quando o Senhor veio para lhe trazer a resposta da sua oração, um principado, aqui não está falando de rei terrenal, igreja, entenda por favor. Aqui o anjo está falando sobre um principado que tinha o domínio e o governo sobre toda a Pérsia. Eram forças espirituais organizadas que se moviam sobre a Pérsia. Ou seja, quando o anjo foi levar a resposta a Daniel, aqueles espíritos malignos, o príncipe da Pérsia, o que governava as forças espirituais da maldade de toda a Pérsia, se organizou, chamou os demônios e disse: nós vamos impedir esse anjo de ir até Daniel. Porque, eu volto ao capítulo 9, depois você lê em casa, você vai entender. O que Daniel pediu a Deus foi algo resultado de um posicionamento de inconformidade. Ele não aceitou mais a situação. Seja inteligente, crente. Olha o que Deus está falando para você. Não aceite mais, mas se posicione em oração. Nem que for para se humilhar em jejum, em oração. Nem que for para deixar de comer o que você mais gosta, mas se posicione e diga: Senhor, eu não me conformo mais. Esse posicionamento resultou numa batalha espiritual, numa guerra, num confronto. Toda a casta de demônios se reuniu. E a guerra foi
tão intensa que durou 21 dias. Quantos dias? A guerra foi tão intensa que o anjo precisou pedir reforço. Fique de pé no seu lugar. Eu não estou falando de qualquer anjo. Eu estou falando do anjo do Senhor. A batalha foi tão forte que ele olhou para os céus e disse: Jeová, envia Miguel. E veio Miguel. E quando Miguel se apresentou para aquela batalha, a vitória foi consolidada. Você está entendendo porque às vezes a sua resposta não chega? Em vez de você questionar, entenda que existem batalhas no mundo espiritual. Existem seres malignos que se movem e querem impedir da tua resposta chegar. Mas debaixo desta palavra e da autoridade do nome de Jesus, eu quero crer que o Senhor está dando resposta a você aqui, em entendimento do que está acontecendo. Mas a boa notícia é que o Senhor não perde batalha. Levanta a tua mão aí, adora, reage a essa palavra. Ele não perde batalha. Miguel veio me ajudar, Daniel. Você está entendendo agora porque demorou? O principado da Pérsia não queria. Ele reuniu todos os demônios, foi uma guerra, foi uma batalha, mas Jeová não perde batalha. Miguel veio, eles foram derrotados, e eu estou aqui, Daniel, com a resposta para você. O príncipe regente da Pérsia, um anjo mau, dominador, que habitava nas regiões celestiais entre os céus e a Pérsia. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, olha, é uma revelação de Deus para a tua vida. Esse principado foi ele que tentou manter cativo Israel fora da sua pátria. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deus usou o profeta Isaías para falar sobre o cativeiro, o profeta Jeremias. Teve um profeta que esteve um período no cativeiro, que foi Ezequiel. E Daniel, ele foi o que mais permaneceu, porque ele sai do Império Babilônico, e ele vê a queda do Império Babilônico, e ele entra no Império Medo-Persa, e ainda como autoridade. E agora, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O Império Medo-Persa era um império perverso, cruel, avassalador, destruidor. Oferecia aos seus deuses crianças, moças, sacrificados vivos diante dos seus altares. E agora, esse império, no mundo espiritual, é regido por um principado muito forte. E quando Daniel fez aquela oração de não estar conformado, os céus se levantou e disse: chega do meu povo ficar cativo, eu vou agir. Eu vou agir. Eu vou reagir, eu vou agir. Aquela foi a última batalha.
A resistência caiu por terra. E Daniel recebeu a resposta. Em nome de Jesus, eu quero orar com você agora, debaixo desta palavra. E eu tenho certeza que toda a resistência, eram demônios muito fortes. Eram guerreiros malignos muito fortes. O cabeça, o príncipe do reino das trevas, se organizou. Ele se organizou, tentou impedir. Mas sabe o que sustentou eles na batalha? Foi que lá embaixo tinha um homem de joelhos que decidiu não parar de orar, que decidiu não parar de clamar. 21 dias Daniel clamando e o anjo guerreando. Daniel clamando e o anjo guerreando. Daniel clamando até que reforço veio, Miguel veio. O príncipe Miguel, o guardião de Israel desceu. E quando ele desceu, a vitória foi consolidada. Aleluia. Levante a tua mão no teu lugar, feche os seus olhos.